paz, querida comunidade Casa na Rocha. Meu amor, meu coração todo desejoso de ver Deus agindo nas nossas vidas. Eu estou muito entusiasmado, eu estou muito impactado com esse estudo a respeito dessa igreja em chamas, dessa igreja cheia do Espírito de Deus que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, nem começamos a entrar, estamos ainda na introdução, já são vários vídeos introdutórios. Na verdade, o meu desejo não é estudar profundamente o livro de Atos. O meu desejo é ministrar aqui para os irmãos, nesses pequenos estudos, é como se eu estivesse na beira de uma cachoeira e recebesse, sabe, aquelas gotinhas de águas que caem dessa cachoeira enorme, desse volume enorme de águas que está descendo essa cachoeira e, de alguma maneira, aquela atmosfera, né? Aquele vapor, né? Não sei se é assim mesmo que diz, né? De águas que vem encharcando a nossa vida, dizendo que tem muito mais logo ali adiante, nesse rio profundo de Deus, nesse rio profundo das Escrituras, nesse rio maravilhoso das Escrituras e desse Deus maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. Estou aqui com a minha velha Bíblia. Quero ler um texto aqui com vocês aqui nessa minha velha Bíblia, né? Estou lendo Atos dos Apóstolos aqui com vocês na minha velha Biblinha. E eu quero ler essa expressão aqui de Atos, capítulo 10, versículo 38, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, sobre esse assunto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Que maravilha! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que maravilha! Eu sei que quando a gente fala assim sobre igrejas em chamas, a mente nossa vai lá para esse movimento pentecostal, né? Eu sou pentecostal, eu creio nas evidências dos dons, eu creio nas evidências daquilo que era do Novo Testamento. Na Igreja Apostólica nós podemos experimentar também à medida que Deus vai agindo nas nossas vidas. Eu estou maravilhado com esse texto bíblico, estou maravilhado com o livro de Atos dos Apóstolos, estou maravilhado com esse tema, uma igreja em chamas. E uma igreja em chamas nada mais é do que essa experiência ou esta expressão que a gente encontra em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Eles ficaram cheios do Espírito. É isso que eu desejo, que aquilo que foi real na vida da igreja possa ser real também na minha vida e na sua vida. Nós já vimos algumas coisas passadas a respeito de experiência espiritual e as doutrinas, né? E nós estamos andando nessa direção. E o que é a experiência, o que é a vida cristã, senão uma experiência ou uma vida vivida no Espírito, né? É impossível, irmãos, é impossível a gente experimentar ou a gente chamar de vida cristã qualquer coisa que não nasça, não inicie, não começa, não tenha a sua gênese, não tenha a sua origem no Divino Espírito Santo. Não há nada que se possa ser do que venha a ser vida espiritual, vida cristã, discipulado com Jesus, que não nasça da experiência, de uma experiência que cada um de nós tivemos com o Espírito Santo. De maneira que, se formos para definir o que é vida cristã é vida no Espírito Santo. Tudo que acontece com você, tudo que acontece comigo, na nossa relação com Deus, na nossa vida espiritual, como é que eu poderia dizer? Nessa vida cristã mesmo, né? Não aconteceria, não existiria se ela não tivesse tido origem, se ela não tiver início no Espírito Santo. Então, seria impossível ser cristão sem essa vida espiritual. Não é só possível ser cristão, como não é possível ser cristão, não é possível crescer na fé, não é possível amadurecer na fé, não é possível ouvir a Deus, não é possível
nem sequer conhecermos a Jesus, compreendermos as palavras de Jesus, nos convertermos, se o Espírito Santo não agir em nós. Foi isso que Jesus disse, que ele diz, é necessário que ele vá, que ele venha. Aliás, é necessário que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Olha só, Jesus dizendo da necessidade do Espírito Santo vir para a igreja, vir na igreja, vir sobre aqueles discípulos. É necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, olha só, ele vai fazer que haja conversão. Então ele diz que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então essa presença do Espírito Santo na vida da igreja ela é vital, irmãos. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, sem o ministério gracioso do Espírito de Deus, tudo o que temos e tudo o que somos como cristãos não seria possível, porque tudo o que temos e tudo o que somos como cristãos, o que a igreja conseguiu, o que a igreja desfruta, só é possível mediada assim, de maneira determinante pelo Espírito Santo de Deus. Assim, cada cristão tem uma experiência. Só pode ser cristão com experiências com o Espírito Santo. E a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo é o novo nascimento. Sem o novo nascimento seria impossível a gente ter a gente ser de Deus. E eu quero ler aqui em João capítulo 3 para vocês, né? Eu sei que é um texto que nós todos conhecemos, mas é um texto maravilhoso aqui de João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, no versículo 3, ele diz assim, ó, Jesus diz, digo-lhes a verdade, 3:3, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 6 diz o seguinte, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito Santo. Ele diz aqui nascer de novo, e aqui no versículo 5, né? Versículo 5, perdão, digo-lhes a verdade, Jesus dizendo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito Santo. E ele diz, o que nasce, o versículo 6 diz o seguinte, o que nasce da natureza humana possui a natureza humana, mas só é possível possuir a natureza que vem de Deus, a natureza divina, se nascer do Espírito Santo. Olha aí, o que nasce da natureza humana se tornam seres humanos, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, a nossa primeira relação com Deus é o novo nascimento. Nós temos poucas e fracas consciência do que é a morte espiritual. E como nós temos a nossa consciência, o nosso entendimento do que é a morte espiritual nos causou, e como e qual a sua gravidade, e como nós temos pouca consciência da sua gravidade, nós temos pouca consciência da importância da regeneração. A gente acha que é possível se tornar cristão. Olha, é possível você aderir a um partido político, é possível você aderir a qualquer religião, mas ser filho de Deus só é possível pela obra suprema, milagrosa, sobrenatural, soberana do Espírito de Deus. O novo nascimento é a coisa mais importante da fé. E sobre isso, eu quero falar um pouquinho mais no próximo vídeo, na nossa próxima ministração. Eu quero falar especificamente dessa obra de regeneração e de algumas outras coisas aqui a respeito do Espírito Santo. É devido à nossa falta de conhecimento, de entendimento, de estudo ou de compreensão espiritual, de nos atermos a este assunto da nossa morte espiritual,
do que aconteceu conosco, dentro de nós, na nossa velha natureza, é que a gente não consegue dimensionar o quão supremo e quão glorioso e quão poderoso é essa experiência com o Espírito de Deus, que produz filhos para Deus. Olha, quem produz filhos para Deus não são os próprios filhos de Deus, nós mesmos nos tornamos filhos de Deus, não, Senhor. Só é possível se tornar da natureza de Deus e possuir a natureza de Deus se acontecer em nós uma experiência de sobremodo elevada, uma experiência sobremodo poderosa, uma experiência tão importante, tão gloriosa e tão poderosa como foi a experiência de Jesus nascer em Maria. Olha, Maria perguntou: como pode eu ficar grávida de um filho de Deus? Como eu posso gerar em mim um filho de Deus? Como eu posso ficar grávida de uma pessoa sem uma relação natural com outro homem? É claro que isso é impossível, não é possível um ser humano nascer em um outro ser humano sem que não haja uma relação natural entre um homem e uma mulher. Mas o anjo respondeu para aquela mulher dizendo o seguinte: você ficará grávida e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E ela disse: como se dará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Todo-Poderoso te envolverá. Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. E é o Espírito Santo que gera em nós a vida de Deus, de maneira que agora, por causa do Espírito Santo, eu consigo, eu me torno, nasce de maneira poderosa, milagrosa, uma nova natureza dentro de mim, uma natureza de filho de Deus. Então, porque nós valorizamos pouco essa primeira experiência com o Espírito Santo? Você pensa, será que eu já tive uma experiência com o Espírito Santo? É claro! É claro! E ela foi magnífica, e ela foi poderosa, e ela foi, assim, de maneira tão importante na sua vida, e ela é tremenda. É ela que te deixou vivo, ela que tornou você uma nova criação, uma nova criatura, em que você já não é mais somente filho do Adão, você não carrega em si mesmo, não apenas a natureza do Adão, agora você tem também a natureza divina dentro de você. Não é que você é divino, não é que você é Deus, é que você carrega dentro de você uma nova natureza, você de fato é filho de Deus, e isso é poderoso. E o texto que nós lemos aqui de Nicodemos é que Jesus disse: você não pode, não é que Deus vai impedir você de entrar no reinado dele, não é que Deus vai impedir você de ver o reino dele, é que você não tem em você mesmo capacidade. É que nós não temos em nós mesmos nenhum tipo de poder de compreender, de amar a Deus, de obedecer a Deus, de discernir Deus como Deus quer ser discernido, se isso não for antecipado por uma obra chamada um novo nascimento. É isso que está escrito lá em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Você não tinha essa vida. Você estava morto. E Ele te deu vida. Isso é maravilhoso. O que é estar vivo? É ter todos os nossos sentidos respondendo a estímulos. Os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, a minha boca fala, as minhas mãos têm tato, o meu nariz percebe os cheiros, os aromas, o meu coração pulsa, o meu pulmão responde a estímulos, minhas pernas andam, o meu corpo vibra, minhas emoções celebram, eu penso, eu raciocínio, de alguma maneira os meus cabelos existem, né? A minha pele, ou seja, eu estou vivo, eu consigo ver o que está acontecendo e as coisas me afetam e eu afeto o mundo, eu estou vivo.
O que é uma pessoa morta? É uma pessoa que não tem mais contato. Nada nela responde. Tudo que é vital, tudo que é vida, que precisa de vida para ela responder estímulo, ela não responde. Ela não ouve, ela não fala, ela não vê, ela não enxerga, ela não sente, ela não percebe. Você coloca de um jeito, ela fica, ela não tem nenhum contato, ela está morta. Ou seja, o que o Novo Testamento vai dizer que só é possível nós compreendermos a Deus, falar com Deus, enxergar, perceber as coisas espirituais se a gente estiver vivo. Somente os filhos de Deus podem. E esta foi a nossa primeira, essa é a nosso primeiro contato com Deus. Nossa primeira experiência com Deus é o novo nascimento. Irmão, isto é impressionante, não despreze essa experiência que você teve com Deus, com o Espírito de Deus, chamada novo nascimento, regeneração. Você percebe isso? Você compreende isso? Que você não é apenas como um homem qualquer aqui nesse mundo? Que existe uma diferença tão poderosa, tão impressionante, tão milagrosa, tão sobrenatural entre você que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. É que você é de uma outra natureza e que existe dentro de você coisas que não existem no outro. Que você é o que o outro não é. E o que você é? Você é um ser que nasceu de novo, regenerado. Assim, cada cristão tem essa experiência com o Espírito Santo desde os seus primeiros momentos de vida. Essa capacidade de compreender e de enxergar o Senhor. Então essa nossa primeira experiência com Ele é um milagre sobrenatural, impressionante. E uma igreja, só é possível ser uma igreja inflamada, uma igreja em chamas, uma igreja que tem o Espírito Santo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante nos próximos vídeos sobre essa experiência de ter o Espírito de Deus, de ter Jesus, de ter a Trindade habitando-nos. Ser habitação de Deus, mas essa experiência da regeneração que você estava morto, mas agora você vive. É por isso que você tem mais sede de Deus, é por isso que você não se contenta com esse pouco, é por isso que você se sente pobre espiritualmente, é por isso que você quer adorar muito mais, é por isso que você quer servir muito mais, é por isso que você acha que a sua vida espiritual é fracassada e você quer ser mais e que você quer servi-lo mais. O que é? É o seu coração pulsando por Deus, por causa dessa primeira experiência com o Espírito Santo. Essa experiência é que todo cristão e somente eles possuem. Escrevi aqui no meu esboçozinho. Essa experiência primeira que somente os cristãos possuem. Pode nos acusar de arrogância, mas isso não é arrogância, isso é bênção, isso é milagre que a gente recebeu. Somente os discípulos, não é só a igreja evangélica, não é só a igreja católica, não é só a igreja tal, igreja. Não estou falando de denominação e nem de qual religião, estou dizendo os regenerados. Somente os regenerados. Eles possuem uma nova vida. Você pode crer. Isso é tremendo, você pode crer. Você pode amar, você pode desejar, você pode estimar a Deus, você pode ter um desejo por Deus muito maior. Sabe por que você pode? E sabe por que você tem, na verdade? É porque você nasceu de novo, né? E agora todas as coisas são passadas. E agora você é uma nova natureza. Foi isso que o Paulo quis dizer para os irmãos lá em Gálatas. Não importa se você é circuncidado ou não circuncidado, porque a circuncisão nada é e nem a incircuncisão nada é. O que importa mesmo é ser uma nova criatura. Meu desejo é que você valorize isso, que você estime isso e que você possa caminhar na vida da igreja como alguém que nasceu de novo. Amém, amados irmãos? Que Deus te abençoe tanto. Que Deus estimule a sua fé e que te faça compreender que a diferença nesse mundo não é entre homens e mulheres, macho e fêmea. A diferença que existe nesse planeta, no mundo dos homens, é que existem pessoas vivas e existem pessoas mortas. E pela graça de Deus, os regenerados são uma outra espécie de gente, uma espécie de gente viva.
e que estão vivos porque foram gerados de novo. Tem uma nova natureza que somente o Espírito de Deus pode produzir em nós. Que o Senhor nos ajude como Ele sempre faz. Beijo muito carinhoso para você, comunidade. Que Deus te abençoe. Vamos crescer juntos no Senhor. Amém?